Olá, queridos. Estão bem? Desde o último vídeo, passaram bem? Que bom, eu fico muito contente. Nós vimos, amados, nos últimos dois vídeos a respeito de arrependimento. Vou fazer um pequeno resumo. Arrependimento, então, significa voltar para trás, significa retirar-se, significa trocar os pensamentos, trocar os propósitos de vida. Vimos que no ensino geral, arrependimento é olhar para Deus, é não correr mais, não acumular coisas vãs, coisas sem sentido, sem valor, mas sim é uma coisa, é uma atitude ordenada por Deus e ao mesmo tempo que Deus ordena, concede essa dádiva. Então temos que entender que arrependimento não é pura e simplesmente uma ordem de um Deus ditador, mas sim uma dádiva de um Deus Pai, de um Deus perdoador, de um Deus amoroso, do único Deus, né, que demonstrou o seu amor pela humanidade se fazendo homem. Então, o arrependimento, embora doa no nosso coração, é uma dádiva, é um presente, é algo extraordinário como demonstração de amor, porque Deus só corrige a quem Ele ama. Nós já vimos isso tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Hebreus. Então, arrependimento é um sentimento, é uma dor, é uma atitude humilhante até por nós, homens, mas que demonstra carinho de Deus, porque Ele nos leva ao arrependimento. E Ele nos faz receber o perdão. Então, é uma dádiva, é um presente. E hoje nós vamos estudar como é que somos conduzidos, como é que Deus age, quais são os elementos que Deus usa nesta dádiva, nesta ordem, né? Como Deus age, nos levando ao arrependimento. Em primeiro lugar, nós vamos ver no segundo livro, perdão, na segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Longanimidade. Longanimidade é até engraçado a origem da palavra, que é nariz comprido, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas a respiração comprida. Quando nós puxamos o ar, e por que fazemos isso? Para nos acalmar, para oxigenar melhor o cérebro. Então é assim que o Senhor nos dá com longânimo, com longo ânimo. Deus vai não esticando a corda para depois puxar, mas ele vai tendo paciência, ele vai tendo cuidado em mostrar todas as coisas, todos os elementos, né, contrários ao que nós estamos fazendo. Ele vai convencendo aos poucos, digamos assim, né, no agir da nossa vida. Nós vemos também um outro elemento e como Deus nos conduz, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 2, versículo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: Ou desprezarás a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós vamos desprezar essas dádivas? Veja, ele diz assim: bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, é uma dádiva mesmo, né? Por ser eternamente e desde o âmago bondoso, por ser Deus magnífico em bondade, ele nos leva ao arrependimento.
ele convence aos poucos a nossa alma. E assim nós realmente choramos como perdendo um filho único, choramos amargamente, mas este choro lava a alma, lava a nossa consciência. E aí então vem, conforme diz o Apocalipse, que enxugará dos olhos todas as lágrimas. É uma bondade imensa, é um ato benéfico de Deus, de benevolência de Deus, nos levar ao arrependimento. Outro texto, né, que está em primeiro livro aos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 47. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 47. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mais longânimo e bom que seja Deus, ele também pesa de maneira profunda a nossa consciência. Então, quando Salomão ora a Deus, quando Salomão está ali falando com o povo e trazendo a Arca da Aliança para dentro do templo que ele havia terminado de construir, ele fala assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 47. E na terra aonde foram levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, para que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que o levaram cativos para que concedam para que se compadeçam, perdão, para que se compadeçam deles. Quando ele inaugura o templo, Salomão faz essa oração dizendo: se o povo vier a abandonar-te, e o Senhor der o castigo, e o Senhor pesar a mão sobre eles, que eles retornem, que eles orem, ouça as orações deles. Então Deus usa de longanimidade, Deus usa de bondade, mas Deus usa de castigo também. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Apocalipse 3, 19, quando ele está falando sobre a igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A mão de Deus pesa quando nós somos tardios em nos arrepender e constantemente cometemos o mesmo erro. Mas é uma atitude de graça, é uma atitude de misericórdia, é uma atitude de bondade, é uma atitude de longanimidade. Porque ele só faz isso com quem ele ama. Então, se a sua consciência está pesada e continua pesada, se você sabe que está fazendo a coisa errada, se você tem aquela desconfiança, né, de que estar com Deus é melhor do que estar numa tradição religiosa, numa tradição de pensamento, não, homem que é homem não muda de pensamento, não, eu sou positivo. Se a sua consciência está cutucando a cada instante, se a cada instante que você passa em frente de um templo, você fica com vergonha do que está acontecendo lá dentro, você fica curioso, ou cada vez que você passa na frente de um templo, você acha que parece que tem alguma coisa puxando lá para dentro, entre.
Entre, é a longanimidade, a bondade de Deus chamando você ao arrependimento. Não espere Deus ter que pesar a mão sobre você, porque quando Deus pesa a mão, a tristeza é profunda, que é o quarto elemento desta dádiva, que é o choro, a tristeza profunda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Segunda carta aos Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza que vem da parte de Deus provoca em nós arrependimento. E nós vimos que arrependimento é um presente, é uma dádiva, é uma demonstração de carinho, de amor, de apreensão, é uma demonstração de que nós podemos chamá-lo de pai. É o pai que, ao mesmo tempo que corrige o filho, o traz para o seu colo e caminha com ele. Não esqueça disso. Não espere ter que ser castigado e chorar amargamente, e mesmo que isso aconteça, é porque Deus te ama. É porque Deus te ama. Provérbios 28. Livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Arrependimento é convicção do erro, do pecado. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa, não adianta você ficar confessando os seus pecados e cometendo deliberadamente os mesmos pecados. Nós temos que lutar contra isso. Todos nós temos um tendão de Aquiles. Todos, eu também tenho. Mas nós temos que lutar contra essa inclinação. Cada um tem um pecado que fica tenazmente, né? Que fica com uma tenaz, ou seja, aquela pinça que pega a brasa e vai queimando tenazmente, é como aquela pinça, a tenaz, nos cutucando. Todos nós temos o nosso ponto fraco. Mas cabe a nós, ao nos arrepender de cair nesse ponto fraco, procurar abandoná-lo, lutar contra. É uma luta diária contra nós mesmos. Alguns são mentirosos, outros são arrogantes, outros confiam, são egoístas, outros têm pecados sexuais, outros têm inclinações, né, de cometer bobagens, inclinações contrárias à palavra de Deus, mas é a nossa luta. É conforme o apóstolo disse, um espinho na carne. Com relação a Paulo, era um problema de saúde que ele tinha, né? Ainda não foi provado qual problema de saúde, mas era algo que o esbofeteava para mostrar que ele é homem. A razão, o foco, o princípio do texto que Paulo fala que ele tem um espinho na carne não é o espinho, a cegueira, problema de estômago, ser muito drástico, correr a arrogância que antigamente ele tinha como fariseu. Não é esse o foco. O foco é Deus. Ele usa esses nossos... Deus não põe. Preste bem atenção, Deus não põe os pontos fracos em nós, mas Ele usa esses nossos pontos fracos para mostrar que nós temos que nos humilhar, que nós temos que lutar contra. Porque diz o texto, quando estou fraco é que eu estou forte. A minha graça te basta. A graça de Deus é o bastante para nós conseguirmos lutar contra a inclinação da carne, contra os pecados. Então, quando fala da convicção de pecados, nós temos que ter certeza absoluta que aquilo desagrada a Deus e que essa demonstração de pecado, isto é pecado, meu filho. Isto é errado, meu filho.
Você está apanhando porque você desobedeceu, meu filho. Não é de pequenino que se torna-se o pepino? Não é isso que se fala? Então nós somos corrigidos porque Deus nos ama. E o arrependimento também é uma demonstração de carinho, de apreensão, de amor do nosso Deus. Vamos pegar mais um texto antes de encerrar. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro está pregando, né? O primeiro sermão de Pedro, e o Espírito Santo está agindo. Pedro, em Atos 2, ele prega, as pessoas ouvem na sua língua materna a pregação, né? E cada um entende as grandezas de Deus. Pedro, então, ele emprega um sermão em que ele apresenta 22 versículos, desses 22 versículos, 11 versículos, 23 versículos, desses 11 versículos são citações do Antigo Testamento, e quando chega ali, Atos 2, 37 e 38, existe o que o Espírito Santo fez. Então, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Compungir é compunção. Nós já falamos algum tempo atrás sobre isso. Compungir o coração é como se pegássemos um malho, né, o martelo, o malho, um cinzel, uma talhadeira e vamos esculpindo. É isso que ele está dizendo. Que quando se ouve a palavra de Deus, estes homens tiveram o coração apertado, como se um martelo, punção com uma ferramenta de ponta de ferro também estivesse arrebentando o coração. E o que a gente faz agora? Arrependam-se. Então toda essa dor íntima que Deus causa em nós é para nos levar ao arrependimento. E é o presente que Ele quer tirar essa casca, esse tártaro ao redor do nosso coração, para nos dar a sua graça, seu perdão, para dar aqui o dom do Espírito Santo, a presença, o presente que é o Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar? Ó Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor é bondoso, longânimo, porque quando o Senhor pesa a mão sobre nós, na nossa consciência, no nosso coração, nos apontando, Senhor, os erros que cometemos, é uma demonstração de amor e de carinho. É uma demonstração de que o Senhor é o Pai Celestial, que não quer que seus filhos morram, mas quer que os seus filhos desfrutem da vida eterna. Senhor, dá essa compreensão a todos aqueles que pecam deliberadamente, a todos aqueles que erram deliberadamente, a todos aqueles que fazem porque querem fazer e querem causar o mal aos outros. Senhor, permita que nós possamos ter sempre este peso no coração dos nossos pecados, que possamos sempre lembrar que a Tua graça nos basta e nos dê forças, ó Pai, para lutar contra os nossos pecados, arraigados ainda à nossa personalidade, ao nosso corpo. Tem misericórdia de nós, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.